mais ao sul da Bahia. Porque ficou meio acertado que em janeiro os projetos da Missão Servo, Promisservo, seria na Bahia, em janeiro. E quando fosse julho aqui é mais frio. E as férias não coincidem com São Paulo, porque as férias daqui é mais em junho por causa das festas, né? Então, convencionou que ia mais para o sul. E todo janeiro tinha que ser da Bahia. Aí chegando no ano 2009, para preparar o projeto 2010, eu falei a Rose, onde vai ser o projeto em janeiro de 2010? E ela falou, nós não temos nenhum lugar planejado, não temos um convite. Falei, então desse jeito que está indo, nós vamos ter que fazer algum lugar aqui no sul. Mas a Rose bateu o pé, falou, não, tem que ser da Bahia. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer na Bahia. Mas aonde? Se você não tem uma igreja, não tem uma cidade planejada, como nós vamos fazer? Aí falou, pastor, o senhor vê, mas tem que ser na Bahia. Aí eu olhei, bom, vamos fazer na Bahia, então o lugar mais perto da Bahia, que seja mais perto de São Paulo possível. Aí eu olhei no mapa, a última cidade mais ao sul da Bahia era Mucuri. Aí eu falei para a diretoria, vamos fazer em Mucuri? Mas a diretoria falou, mas não conhecemos ninguém em Mucuri, não conhecemos pastor, não conhecemos igreja. Eu falei, mas a equipe da Bahia diz que tem que ser na Bahia, nós vamos fazer na Bahia então. Aí eu falei, posso tomar um passo de fé? Falei para a diretoria, nós vamos para Mucuri, em oração, e que Deus nos conduza ao homem da paz da cidade, para abrir porta para fazer o projeto. Aí planejamos. Só que perto do Mucuri não tem um aeroporto. O aeroporto mais perto do Mucuri seria, que tem mais voos comerciais, seria o Porto Seguro ou Vitória do Espírito Santo, a Vitória a 400 quilômetros. As passagens de Vitória é mais barato, então fomos para Vitória. E de Vitória alugamos um carro e fomos para Mucuri, sem conhecer ninguém. E oramos. Resumindo a história, o Senhor nos conduziu ao pastor da primeira igreja batista de Mucuri. Um homem que começou o trabalho de Cristolândia em São Paulo. Conversamos com ele, ele abraçou o projeto, abriu as portas, falou com os pastores e fizemos o projeto 2010. Projeto muito bonito, muitas vidas foram salvas. 2 anos atrás, 2020, um pastor em Mucuri me escreve, pastor Silvio, o senhor não me conhece, não lembra de mim, mas eu estive no projeto. Aí ele começou a contar a história dele. Ele falou, quando vocês vieram para cá, no último culto, quando o senhor pregou e fez o apelo para missões, mas o senhor inseriu, eu não sei porque o senhor inseriu, dizendo quem tem um chamado para ser pastorado também, vem à frente. E eu fui à frente. Fui para o seminário, me formei, hoje eu sou pastor. E mais ainda, eu sou pastor de um bairro pequenininho, que o senhor mandou uma equipe, e dessa equipe, hoje nasceu uma igreja. E eu sou pastor dessa igreja. Aí ele me desafia, aqui em Mucuri tem muito lugar ainda para evangelizar. O senhor não pode considerar trazer um novo Promisservo para Mucuri? Quando que nós fomos? 3 semanas atrás? 1 mês atrás, nós fomos para Mucuri. Aí conversamos com o pastor, olhamos a cidade, olhamos, e ainda tem muito trabalho para fazer. Aí aceitamos o desafio, que em janeiro nós vamos para Mucuri de novo. Só que eu não quero ir sozinho. Daqui de Salvador saiu um ônibus. Nós vamos levar um ônibus de São Paulo para Mucuri. E a nossa oração é que saiamos de Salvador com mais um ônibus. E por isso que eu estou aqui também. Quem aqui vai topar, vai aceitar o desafio para ir para Mucuri? Dia 5 a 15 de janeiro, anota aí.
5 a 15 de janeiro. Separa suas férias. Claro que para ir para Mucuri é um dia de viagem, então tem que sair dia 4. Aí tem que separar outro dia para voltar, então é 2 semanas. Então separa dia 3 a dia 17 de janeiro, para estar com a gente. Vamos orar por isso? Amém? Eu preciso de oração, porque é um desafio muito grande. Muito grande. E queremos continuar fazendo esse trabalho. Essa é a realidade. Está tendo fruto, produzindo fruto e crescendo. E tal também entre vós. Desde o dia que ouvistes e entendestes o quê? O evangelho de quê? A graça de Deus na verdade. Gente, eu amo essa expressão, graça e verdade. Graça e verdade. Onde primeiro apareceu essa palavra, essa frase junto, graça e verdade? Abra comigo em Evangelho de João, capítulo 1. E alguém leia para mim, versículo 14. Evangelho de João 1,14. Leia para mim, alguém, bem em voz alta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Olha só que bonito. Vamos entender essa frase. Quem é o Verbo? Jesus, né? Versículo 1 diz que o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus. Jesus, então, o que significa que ele se fez carne? Vem daí a palavra que nós usamos, chamado encarnação de Deus. Não é reencarnação, gente, não estou falando nada de espiritismo aqui. Mas ou seja, Deus, ele se decidiu fazer igual a você, igual a eu. Se tornar um ser humano. Pensa bem, Deus se fazendo um ser humano. Ele tem que se limitar num corpo humano. Peraí. Que tamanho que é Deus? Deus é grande? A gente não ensina nas crianças? Grande, né? Que Deus é enorme, Deus é muito grande, o amor de Deus é maior ainda. Mas, que tamanho que é Deus? Grande, quão grande é Deus? Você consegue explicar o tamanho de Deus? Não? Ele é grande. Mas quão grande? Eu costumo dizer que Deus é tão grande, né? A Bíblia fala, ele é grande, tão grande. Ele é maior que o universo, não é? Tem que ser? Senão ele não é Deus. Que tamanho que é o universo? Você que estudou, que tamanho que é o universo? Não dá nem para dizer, né? Aí você pensa, esse Deus que é tão grande, ele se encerrou, se limitou numa forma humana. Gente, isso é muito para a minha cabeça. Mas por que ele fez isso? Porque te amou, porque me amou. Porque somente um ser humano sem pecado podia morrer no meu lugar e no teu lugar. Isso ele fez. Isso que a frase que acabou de ser lida diz: ele se fez carne. E mais, habitou entre nós. O que significa isso? Qual era a missão de Jesus na terra? Para que ele se encarnou? Para morrer no seu lugar, no meu lugar. Agora, por que ele não veio e foi para a cruz e morreu e acabou? Diz que ele habitou entre nós. Ele nasceu como um bebê. Teve que crescer, aprender a falar, engatinhar, andar, aprender uma língua, ou mais de uma língua, aprender uma cultura, crescer como todos nós. Olha só. É impressionante isso, se você parar para pensar, tudo isso. Mas para que isso? Para dar um exemplo.
Eu gosto muito desse exemplo para missionário. Quando o missionário chega num lugar, principalmente numa outra cultura, numa outra realidade, ele não vai como salvador da pátria, ele vai como um bebê, tem que aprender a falar a língua, os costumes, como que funciona aquela sociedade, para depois começar a pregar o evangelho. E foi Jesus fez isso. Mas de que forma? Cheio de graça e verdade. Queridos, a graça de Deus e verdade sempre vão caminhar junto. Porque a verdade de Deus pode ser muitas vezes dura. A verdade muitas vezes é dura, quando é dito sem amor, sem graça. Porque a verdade de Deus diz assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E depois da morte vem o juízo. Acabou. Mas sabe o que a graça diz? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entendeu? A igreja precisa ser uma igreja que fale a verdade, que pregue a verdade. Porque tem igreja que não prega mais isso. Tem igreja que não fala para as pessoas que tem pecado. Tem igreja que fala assim: venha Jesus Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. E acabou. Não mostra o pecado, não mostra a necessidade do arrependimento. Mas nós pregamos a verdade, mas casado com graça, que Deus ama, que Deus perdoa. E a igreja de Cristo precisa ser uma igreja que seja mais graciosa. Que às vezes a gente fala muito a verdade, aponta para o pecado das pessoas, mas não tem graça. O irmão pecou, está em pecado e tem que ser destituído da igreja. Não, nós temos que abraçar as pessoas com graça. Porque eu ainda sou pecador. Eu, apesar dos meus 40 e tantos anos de crente, eu ainda peco. Infelizmente. Né, irmã Lina? A gente ainda peca, não peca? Apesar de tanto ano de crente, né? E a gente quer que Deus seja gracioso com a gente. Nós precisamos ser graciosos com os irmãos que muitas vezes ainda tropeçam e pecam. E amar essas pessoas. Não é verdade? É essa a igreja. Então quando Paulo ele fala aqui que chegou até vós, como também todo mundo, desde o dia em que ouviste e entender. É ouvir e entender. O que significa ouvir e entender? É você aprender e aplicar em sua vida. Aplicar em sua vida. O crente tem que viver aquilo que aprendeu. O que você aprendeu hoje na escola bíblica, coloca em prática essa semana na sua vida. É isso que tem que acontecer. Porque o crente, ele vai crescer cada dia. Hoje eu entrei nessa igreja, aqui eu vim para a igreja, a casa de oração de Deus, e eu vou sair daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. Amém? É assim que tem que funcionar. Quando eu chegar em casa, as pessoas vão perceber que eu estive com Deus, que eu estive na presença de Deus hoje aqui, porque eu mudei, eu aprendi, eu vou aplicar na minha vida. É isso que tem que acontecer. Quando então fala essa atitude, assim, essa graça atuante na minha vida e a verdade também, nós temos que casar sempre os dois. Conhecer profundamente a verdade de Deus e ao mesmo tempo aplicar de uma forma graciosa, amorosa, compassiva, misericordiosa com as pessoas. Porque Deus sempre fala, ali em Isaías ele fala que nós estamos no ano da aceitação de Deus, né? O ano. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Para Deus tem muito mais, né? Porque um dia é como se fosse 1000 anos. Mas aí ele fala também no texto, fala que o ano da aceitação e tem o dia do Senhor, do juízo. Claro que passa um dia para Deus julgar todo mundo e acabar, né? Mas o que o texto quer falar, que a graça de Deus é muito grande, nós estamos na era da graça. Deus ainda está escancarado com a porta para receber todo aquele pecador que se arrepende, inclusive eu e você, que ainda sou pecador e todo dia preciso me arrepender dos pecados que eu cometo. E se Deus me aceita, por que a gente não vai aceitar?
né? Então, nós temos que entender muito bem essa graça e verdade. Aí ele diz, no versículo 7, segundo fosse instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, de quem nós aprendemos? Daqueles homens e mulheres que Deus colocou aqui para nos ensinar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor José Pereira, porque tem muitos anos que eu ando aqui, e quem pode dizer a mesma coisa que eu, que nós louvamos pela vida dele, porque aprendemos muito com ele. Onde eu vou, eu falo do pastor José Pereira, porque para mim ele é um modelo de como ele trabalhou aqui, como ele viveu aqui entre vocês, e continua, né, batalhando firme aqui. Mas eu, por exemplo, já cheguei a meus 60. Sabe o que eu ganhei com meus 60? O meu cartão de estacionamento de ancião. Mas tem uns camaradas que insistem em estacionar sem cartão, né? Mas tudo bem. Mas quando eu chego nessa faixa etária, o que acontece? A gente começa a pensar, quem vai dar prosseguimento ao nosso trabalho? Eu começo a pensar assim já, né? E nós estamos treinando pessoas como Mariana, outros irmãos que estão lá em São Paulo, para dar continuidade. Nós temos que olhar para esses homens que Deus colocou, né? Como Paulo diz aqui, como fiel ministro de Cristo, e honrá-los como fiel ministro de Cristo, porque eles trabalharam, deram suas vidas, e nós temos que honrar eles, né? Porque eles foram as pessoas que Deus usou para nos trazer mais perto de Deus, para nos construir as nossas vidas, e nós precisamos honrar essas pessoas e continuar trabalhando ao lado dessas pessoas, firme, porque o trabalho não acabou. Acabou? Não acabou em nós, e não acabou nesse bairro, não acabou em Salvador, não acabou em São Paulo, no Brasil, não acabou no mundo inteiro. E hoje nós temos a facilidade de comunicação, gente. As redes sociais, o internet, tudo nos ajuda a poder fazer o evangelho crescer mais. E por isso eu estou aqui, eu quero incentivar os irmãos a continuar batalhando, a continuar, gente, o trabalho que nós temos visto do exemplo dos irmãos que estão com a gente. Mas nós precisamos cada vez mais aceitar o quê? Pegar o bastão e continuar. Há uma frase que eu ouvi desde o tempo que eu me converti, no final da década de 70. A frase dizia o seguinte: o Brasil vai ser o celeiro de missões para o mundo. Quem já ouviu essa frase? Mas o Brasil vai ser sempre uma promessa? Gente, tem 40 anos que eu ouço isso. O Brasil não vai ser um celeiro de missões. O Brasil precisa ser um celeiro. Esse celeiro só vai acontecer quando cada um de nós, seguindo os exemplos dos líderes que Deus colocou no meio nosso, dizer: eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Não é só esses homens que Deus colocou à frente, não. Cada um tem que pegar nesse arado e não olhar para trás e continuar à frente, porque há muito trabalho para a gente fazer ainda. Você conhece pessoas incrédulas aqui no bairro? Então tem muito trabalho. E eu creio que Deus vai levantar pessoas que vão para ir mais longe. E começa a ir mais longe com a gente. Vamos para Mucuri. Depois vai para São Paulo treinar com a gente. E vamos que vamos. Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho e que nós precisamos então olhar e continuar. Porque esse versículo 8 final aqui, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ouviu falar, porque era visível esse amor. As pessoas falando do amor dos colossenses. O amor no Espírito, não o amor fingido. Não o amor filéu, mas um amor ágape, onde você tem a disposição de amar a pessoa, mesmo sabendo que muitas vezes você não vai
provavelmente não vai receber nada em troca. É o mesmo amor que Jesus deu lá na cruz, sabendo que nenhum de nós merecíamos desse amor. E é o mesmo amor que essa igreja aprendeu a dar. E esse mesmo amor que nós precisamos cada dia dar a outras pessoas, sem receber, sem esperar nada em troca. E que o mundo inteiro possa ouvir falar que existe uma igreja lá chamada Fonte de Vida, em Salvador, que tem esse amor, através de exemplos, através da prática desse amor, contínua. E isso é produzir frutos. Frutos em que algum de nós vão dar 30 frutos, outro vai dar 60, outro vai dar 100, cada um dentro da realidade que Deus te criou, dentro dos dons, dos talentos, do potencial que você tem. Mas você precisa usar o teu potencial. Quando o pastor José Pereira me falou, nós vamos transformar aqui em uma escola, para muitos era loucura, para alguém que mal estudou, era uma loucura, mas ele tinha um sonho e foi ousado. A gente precisa sonhar e ser ousado nesse sonho também, dar um passo de fé e botar para correr, para andar, porque foi isso que nós fizemos. O nosso primeiro, vou terminar com esse exemplo, o nosso primeiro projeto aqui na Bahia aconteceu em 2004. A missão não tinha um ano ainda, mas eu tinha vindo aqui dar aula no Betel Brasileiro. Em janeiro de 2004, nós fizemos um primeiro projeto pequenininho, com 25, 30 pessoas só, lá em São Paulo mesmo. Eu estava preparando para sair no projeto. Aí o pastor de Jacobina, pastor Dinei, ele me liga, ele foi aluno na aula que eu dei aqui em Betel. Ele falou, pastor Silvio, eu preciso do material que o senhor deu, porque eu tenho um seminário aqui na igreja e eu quero dar essa matéria, mas eu não tenho todo o material completo. Aí eu falei, olha pastor, não vou ter tempo de preparar esse material para te mandar, porque eu estou saindo num projeto missionário. Aí ele ficou curioso, que projeto missionário é esse? Aí eu falei, o projeto é assim, a gente vai com uma equipe, vai evangelizar, vai plantar uma igreja, vai treinar as pessoas. Aí ele ficou encantado, pastor, que bonito, traz o projeto para cá. Aí quando ele falou o projeto para cá, eu falei, para cá onde? Jacobina, eu estou aqui em Jacobina. Jacobina, nunca ouvi falar de Jacobina. Aí peguei o mapa do Brasil que eu tinha lá no meu escritório, abri na minha mesa e olhei. Onde que é Jacobina? Pastor, olha onde está o Salvador. Aí eu olhei, Salvador, sei onde é. Anda para dentro, Feira de Santana. Opa, achei, Feira de Santana. Vai entrando mais para dentro, vai para dentro, vai para dentro, vai subindo, achei Jacobina. Aí eu olhei, Jacobina, São Paulo. Gente, aí eu olhei a tabela, no mapa tinha uma tabela das distâncias, né? Até Feira de Santana já era 2.000 quilômetros. E até Jacobina dá mais de 2.200 quilômetros. Falei, é muito longe. E a missão está começando, como é que a gente vai para Jacobina? Acho que é difícil, não vai dar não. Aí ele disse uma palavra que me desafiou, ele falou, ninguém quer vir para cá. Para que ele falou aquilo? Ele falou, se ninguém quer ir, eu quero. Aí depois do projeto, aí eu prometi, nós vamos visitar Jacobina para saber como é que é Jacobina. Depois do projeto, chegou o carnaval e eu falei para os obreiros, falando, nós precisamos ir para Jacobina, que eu prometi ir para lá. Mas como que eu vou para Jacobina? Não tem aeroporto perto. Como que eu vou chegar em Jacobina? De carro? Eu tenho uma Quantum. A Quantum faz 6 km por litro. Quantos litros eu vou precisar para chegar a Jacobina? Quase 400 litros para ir e 400 para voltar. É muito dinheiro. Aí um amigo meu, filho na fé, que estava me visitando, falou, pastor, vamos alugar um carro. E se você ajustar a data, eu vou com você, e eu pago a metade do aluguel do carro e dos gastos. Opa, ficou pela metade.
Aí nós viemos. Conhecemos a cidade. Ele falou: pastor, nós vamos plantar uma igreja em Capim Grosso. Vamos plantar outra igreja em Mangabeira. Uau, vamos plantar 2 igrejas, porque lá não tem igreja. Aí cheguei aqui empolgado. Aí a Denise soube que eu estava na Bahia, e ela me escreve, manda uma mensagem: pastor, vem dar uma aula para nós também. Aí de Jacobina, voltei para Salvador. Aí os irmãos levaram o carro de volta para São Paulo. Aí eu fui de avião para casa. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei para a Denise, e falei na aula que nós íamos trazer um projeto para Jacobina. E a Denise pegou fogo também, falou: nós também vamos levar um ônibus. Aí começou a parceria com Salvador de fazer os projetos juntos. Mas porque era um passo de fé. Um passo de fé, gente. Eu não tinha condições. Cheguei em São Paulo, aluguei o primeiro ônibus. Custava R$8.000. Eu não tinha, era muito dinheiro na época. Eu comecei a recrutar jovem, querendo ir, mas ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu falei: mas eu prometi um ônibus, eu tenho que levar um ônibus. Eu falei para minha esposa: acho que a gente vai ter que vender o carro. E eu falei para Deus: se precisar eu vou vender o carro para pagar o ônibus. Mas não precisei, Deus levantou o recurso. Quando a gente toma passo de fé intencional, em obediência a Deus, Deus abre as portas. E cada um de nós precisamos então buscar: Deus, o que eu preciso fazer para cumprir a minha parte também? Como eu participo da obra da evangelização para ganhar vidas aqui localmente? Como eu participo para ir para Mucuri? Como que eu participo para alcançar outras vidas? Cada um precisa então rever sua vida cristã com Deus e descobrir qual é o passo de fé que eu preciso tomar. E por isso eu quero orar então por você. Vamos ficar de pé. Deixa então abençoar a sua vida. Glorioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã junto de comunhão, essa manhã junto diante da tua palavra na escola bíblica e agora no culto, entoando louvores a ti, adorando a ti com dízimo, oferta, e agora na tua palavra. E a tua palavra nos desafia de cada um fazer a sua parte na evangelização do mundo. E eu oro então que o Senhor, Pai, venha mostrar a cada um qual é a responsabilidade, qual é a missão de cada um de nós, e que possamos, Pai, em obediência, tomar passos de fé, passos intencionais na tua direção, Pai, de cumprir a nossa parte. Eu abençoo cada um, cada família aqui representada, para que a tua verdade seja real e a tua graça seja vivida, Senhor, e assim possamos, Pai, continuar crescendo muito mais, dando frutos, Senhor, e frutos eternos para ti, para honrar e glorificar o teu nome. Usa cada vida, glorifica o teu nome em cada um de nós. A minha oração, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você quer saber mais informação sobre a missão, e se você não recebe a carta de oração, por favor, antes de ir embora, preencha essa parte para mim e assinala. Você quer saber, quer orar, quer receber a carta de oração, quer saber do Promiservo, porque a gente vai passar informações para você. Preencha antes de ir embora, tá bom? Obrigado, Deus abençoe.